Salve a todos, salve a todas. 24 de novembro de 2020, mais uma terça-feira, mais um momento, vou chamar de individual, e a gente vai tentar dialogar um pouco sobre o que é esse indivíduo, no qual paro, fecho os olhos, respiro e tento estabelecer aqui, com os amigos presentes, uma pauta, uma orientação, um direcionamento sobre o que vamos dizer, o que nós vamos falar, o que nós vamos tratar. E é na hora, é sempre assim, nesse momento que dou play, que vai acontecer. E tem acontecido coisas interessantes, intrigantes, que são problemas técnicos e tecnológicos, Fui ver o vídeo anterior, na gravação tá tudo ok, e de repente aparece umas falhas no som, tem umas falhas de vídeo, vou ter que provavelmente reconstruir e refazer lá. Eu acho que esses aí foi erro técnico mesmo. Não sei aonde nem como que deu, mas foi isso. Nas nossas reuniões coletivas tem aparecido também algumas interferências de áudio muito fortes, em alguns momentos em que a mãe está em psicofonia. Então a gente tem visto, tem observado, conversado. A partir de amanhã a gente vai tentar já algumas soluções quanto a isso, E o que isso tem a ver com o que nós vamos conversar é que tem uma aproximação de planos que vão causando mesmo o que eu vou chamar de interferências, Nós estamos tendo contatos que antes eram muito mais distantes, parecem que estão sendo feitos e realizados de uma maneira mais cotidiana e corriqueira, gerando mesmo interferências de ondas assim. Não posso afirmar e nem dizer por enquanto que seja isso que está acontecendo em nossas reuniões coletivas e o que se deu na semana passada, mas é um ponto aí a ser investigado, a ser visto. Nada referente a pessoas querendo atrapalhar, não é nesse sentido. Interferências mesmo de várias ondas, vários canais abertos, várias pessoas precisando e querendo dizer, vários seres também buscando expressão e querendo trazer mensagens. E quando a gente fala muito da tecnologia sideral, é um pouco de explorar muito isso, explorar em nós essas aberturas e explorar via esses meios, mecanismos, aqui no caso um notebook também, essas tecnologias. Pois bem, é mais ou menos sobre isso que parece que nós vamos conversar, porque há um espelhamento, interno que acaba por exteriorizar, manifestar, espelhar isso que nós chamamos de realidade. Essa é uma conversa muito fina, que falta muitas vezes, pelo menos em mim e para mim, elementos mais substantivos para a gente dialogar sobre esses espelhamentos, Então eu vou nos mais rudimentares e talvez chegue aos que reputo como mais complexos, que por vezes eu não dou conta nem de expressar. Os mais rudimentares dizem respeito mesmo
aos qualias, aos pensamentos, sentimentos, impressões que nós temos no nosso mundo interno e que não são mapeadas necessariamente pelo outro. Pelo menos eram ou não eram, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior para fazer esse reconhecimento, outras pessoas não têm nenhuma dessas habilidades. Elas também se fazem interessantes porque hoje já se desenvolve vários softwares que capturam nossas imagens, capturam nossas feições de rosto e tentam dar a elas algumas interpretações que para nós humanos e até mesmo chimpanzés parece que fazem com relativa propriedade esses mapeados, pessoas que possuem cães, gatos, as pessoas que têm mais intimidade com os cetáceos também reportam que eles são capazes de fazer esses mapeamentos. Mas agora tem aí toda uma programação, toda uma inteligência artificial também sendo construída para tentar decodificar as nossas diversas faces, as nossas microfeições. Bom, é esse avançar tecnológico que dialoga com aspectos que nós temos, parece que já instalados em nossas bases genéticas, epigenéticas, né, que aqui nós estamos chamando de genéticas, aqui é mais numa perspectiva mesmo cultural, parece que socialmente vamos nos educando para sermos capazes de identificar aquilo que os outros estão sentindo, independente mesmo de verbalizarmos. Isso parece bobagem, é tido até como supérfluo de tão comum que fazemos, mas ela tem elementos de sofisticação que a gente só começa a reportar e a reparar quando alguns programadores tentam e sentem a dificuldade de tentar fazer isso, ensinar uma máquina a perceber o que é uma cara de alegria, o que é uma cara de felicidade, o que é uma cara de nojo, o que é uma cara de medo. Algo, para a maioria de nós, muito tranquilo de se perceber. Então, essa é aí o elemento mais rudimentar. Vou para outro. Ainda dialogando com essas mesmas qualias. Qualias é essa somatória de pensamentos, sentimentos, impressões do nosso estado privado, do nosso mundo interno, que a menos que eu declare e conte, aparentemente ninguém sabe o que está acontecendo. Esse aparentemente ninguém sabe o que está acontecendo são os rumos e os percursos que nós estamos querendo fomentar aqui para falar um pouco dessa tecnologia. Para chegar mais à sofisticação dos experimentos e caminhar mais para onde eu considero a nossa complexidade. Pois bem, de novo, segunda parte. Nós temos scanners capazes de mapear o nosso corpo e dar sinais do que está acontecendo conosco internamente. Temos hoje relógios que são capazes de medir a nossa pressão arterial, nossos batimentos cardíacos e indicar com isso como estamos internamente. Temos eletrocefalograma, temos eletrocardiograma, que são uma reprodução desses nossos batimentos e dessas nossas ondas cerebrais. Já tem estudos mais avançados para nós leigos, então ver um eletrocardiograma, ver um eletrocefalograma é como tá vendo um texto em chinês, em javanês. Mas para pessoas que sabem ler, conseguem apontar ali diversos estados
neurológicos, mais do que neurais, e cardiológicos, mais do que emocionais. Então a gente tem esses espelhamentos tecnológicos que vão sendo construídos, capazes de mapear a nossa interioridade. Não obstante, quando a gente está aos pés de um preto velho, aos pés de um xamã, quando estamos diante de um terapeuta, terapeutas da fala e outros, há uma construção e uma elaboração muito bonita que também consegue mapear, espelhar, compreender muitos desses nossos mundos e estados internos. Não mais por uma verificação que eu vou reportar aqui como sendo quantitativa nesse aspecto de por me faltar conhecimento técnico para esclarecer como os médicos fazem a leitura desses check-ups, desses vários recursos que eles têm. Então estou chamando isso de quantitativo, algo que a partir de um objeto construído, um artefato tecnológico, é capaz de nos revelar aspectos nossos que mesmo estando em nós a gente ignora. A pedra na vesícula, a arritmia, a coronária não sei como, a aceleração da atividade mental, diversos desses componentes. E da mesma forma e ter a mesma monta, há uma tecnologia que não vemos assim, nem compreendemos como tecnológica, capaz de compreender, capaz de nos apresentar um pouco do nosso mundo emocional, um pouco dos nossos mundos mentais, um pouco das nossas esferas dos desejos. Esses terapeutas fazem uma leitura um pouco mais aprofundada, sofisticada, desse primeiro olhar que temos, que podemos reconhecer, vocês olharem aqui para mim nesse primeiro instante e verem, ouvirem traços os mais diversos: alegria, tristeza, dor, rancor, mágoa. A gente consegue muitas vezes, sem precisar ter que o outro nos diga verbalmente, essa capacidade de apreender o mundo dele, pelo menos a impressão que aquilo lá nos causa e nos passa, pelo menos a impressão. É necessário, nós vamos falar disso mais tarde, checar para ver se corresponde mesmo ao que nós estamos dizendo. Tá, terapeutas, como eu ia dizendo, pessoas mais sensíveis, que talvez nem sejam terapeutas, conseguem adentrar um pouco mais profundamente essas esferas. Aí a gente tem diversas ligações, eu vou pensar só na das mães com os filhos, que conseguem mapear aqui esse campo, conseguem sentir esse campo e compreender esse campo muito antes da gente até mesmo dizer. Uma relação placentária mesmo, umbilical, que por diversas vezes se estabelece e permanece depois que somos paridos e lançados ao mundo. Dentro dessa forma de relação, muitas pessoas conseguem estabelecer isso com diversos outros indivíduos. Algumas pessoas conseguem
captar a interioridade do mundo do cônjuge ou da cônjuge, né? Consegue captar essas impressões aí do que está indo e está se passando no mundo do outro, e este outro, por tantas vezes, nem sabe. Tive uma namorada muito linda, beijo pra tu, que ela me dizia assim: você está triste. E eu, olhando, que o máximo que conseguia olhar em mim, para mim, falava assim: não, nada a ver. E passado um dia, 2, geralmente 3, eu presto atenção nessa capacidade de algumas pessoas de observarem as outras e checar de que mundo que elas estão falando e de lugar que elas estão falando. E uns 2, 3 dias, aquilo muitas vezes se manifestava a partir de uma notícia, a partir de algumas outras questões que acabavam me afetando. Era um agendamento, era ela colocando ali um ingrediente em mim? Não necessariamente. Muito pelo contrário, acredito eu. Era mesmo a capacidade e a sensibilidade que algumas pessoas têm de compreender e ver aspectos do outro que às vezes o outro nem sabe que tem. E nem sabe que está lá. E as proximidades das mais diversas formas, da emocional passando pela sexual, nos proporcionam isso. A sexual é a mais, eu vou chamar, potente de todas, pelo menos sensorialmente, corporalmente, e gera os mais diversos tipos de atritos e de quebras de foco. O que eu estou querendo dizer? É que muitas pessoas acreditam, e algumas vezes tem muito a ver, que elas estão recebendo macumba de outros, estão recebendo trabalhos de goécias de outros. Quando muitas vezes, assim, a gente chegando e trabalhando com essas pessoas, o que se percebe, e aqui sem nenhum moralismo, tá, senhores e senhoras, é que elas, nos diversos relacionamentos que estabelecem quase que ao mesmo tempo, recebem as mais diversas influências das pessoas. A imagem é nosso corpo, né? Os diversos chakras. Então aqui um corpo, aqui outro. E no ato sexual eles causam mesmo essa impressão, há essa troca. A gente percebe o sexo única e exclusivamente como algo fisiológico, mas ele é um elemento tecnológico fascinante e sublime. Esse daí merece um capítulo à parte, a gente vai falar, espero eu, que algum dia, em algum momento. Antes eu vou seguir por essas outras marcações que eu estava dizendo, mas deixando aqui claro, então, as pessoas que têm atividades sexuais com muitas outras pessoas, quase que ao mesmo tempo, e não se ocupa ou se preocupa daquilo que ela está deixando ao outro, daquilo que o outro está sentindo em relação a ela, essas pessoas começam a sentir-se mesmo muitas vezes atacadas e prejudicadas. Mas não significa que alguém foi até um determinado lugar colocar o nome na boca do sapo, ou a calcinha não sei aonde, ou a zorba, a cueca, não sei no que. Isso tudo acontece, isso tudo parece que existe, mas basta muitas vezes a outra pessoa na qual tivemos esse relacionamento, por mais furtivo que tenha sido, pensar que ela acaba
adentrando o nosso campo. E homens e mulheres com mais consciência ou com menos consciência operam e operacionalizam isso com muita perfeição. Muita. Alguns não têm consciência, outros têm consciência. Alguns se permitem veículos de seres que eles têm a consciência dessa moderação dos campos e fazem ali o que querem mesmo. É uma abertura que permite e possibilita o outro chegar e colocar, semear e trazer as mais diversas impressões. Isso daí eu estou falando no sentido bem a grosso modo, bem nesse tom que às vezes estou como moralista, né? Não façam sexo com mais de uma pessoa, não é isso. Na verdade, o que nós estamos dizendo, isso mais correto é: se ocupe e coloque atenção naquilo que você está levando ao mundo do outro e aquilo que você está trazendo do mundo do outro. Se for com 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50, 5 mil, 344 mil pessoas, a princípio importa pouco. O importante aí é essa atenção que se coloca e que se percebe. A pessoa que se sentiu usada e lança essa energia, que se sente dessa maneira e só de pensar ela acaba afetando. Ela não precisa de fazer necessariamente nada. O pensamento dela, o sentimento dela afeta. E tem muito poucas proteções contra isso. Muito poucas. O universo tem uma sabedoria de corresponsabilidades que precisamos ter. Caminho para mais um Pois é, para a gente ver uma terceira marcação, que essa é uma marcação que eu acho curiosa. Algumas pessoas têm me reportado, porque eu aqui, a princípio, estou falando por mim, em mim, e mais algumas pessoas mais sensíveis veem ou captam não apenas o que está nesse meu campo do privado, que não é de todo verbalizado, como essa psicosfera que aqui se encontra de muitos outros seres também desejosos e desejantes de falar, e muitos deles falando também. Olha para vocês verem então a dimensão disso e as complicações disso. E são esses os níveis de interferências que às vezes vão se materializando. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que aqui, enquanto eu digo, enquanto eu falo, tem outras falas, tem outros dizeres acontecendo concomitantemente, simultaneamente. Ao mesmo tempo, esse é simultâneo, né? Desculpa. Ao mesmo tempo. E essas dimensionalidades convergem. Algumas pessoas captam as 4, ou as 5, ou as 6, ou as 2. Outras pessoas focam então em mim, comigo, mas a mensagem, e aqui, gente, eu estou falando só de mim não, tá? Eu estou falando a princípio de qualquer mensagem. Qualquer mensagem por qualquer veículo. A gente capta muito mais do que está sendo colocado ali. Quando o artista está pintando um quadro, temos a arte
e temos tudo aquilo que ela comunica. E todas essas impressões que nos traz, que nos visita, que dialoga com o meu mundo. Estava ouvindo Cazuza cantando Cartola. O mundo é um moinho. Quando eu escuto com Cartola, sempre me emociona. Mas quando eu escuto com Cazuza, eu não sei que raios que acontece, que aquilo me altera completamente. Aquilo toca dimensões em mim que eu nem sabia que estavam lá. É uma coisa impressionante. Em mim, desses diálogos que a gente vai tentar entrar porque eles já vão puxando para essa complexidade. Deixa eu retomar aqui a ordem do pensamento. Eu ia dizendo, então, dessa primeira marcação, o que acontece em mim, privadamente, e que culturalmente a gente consegue interpretar um riso como uma expressão de alegria, um riso como uma expressão de deboche, um riso como uma expressão de felicidade, um choro como um movimento de tristeza, um choro como um sentimento de desespero, um choro como a mais profunda alegria, gratidão e bem-estar. A gente parece, a maioria de nós, consegue fazer essas marcações e essas interpretações que aprendemos desde lá, do cordão umbilical, quando temos nossas mães interpretando grande parte dessas nossas qualhas que vão acontecendo. Chorei por fome, e ela me dá uma mamadeira. Chorei por birra, ela me faz um outro movimento, não corresponde ao meu desejo. Isso é importante, tá, minhas queridas, abençoadas e lindíssimas mães? Chorei por dor e a mãe consegue, isso é bonito, né? A mãe consegue saber o que está doendo no corpo do filho dela que não consegue verbalizar. Gente, isso é altamente tecnológico. Porque os scanners, os pediatras, que querem partir lá da auscultação e não sei mais do que, e de olhar a garganta, alguns mais sábios e antigos, eles perguntavam para a mãe: o que a senhora acha que ele tem? E o diagnóstico, a precisão é altíssima. É muito mais do que chutômetros, hipóteses. Pelo contrário, é o povo chegando, está na hora deles. Mas enfim, nesse caminhar, então esse é o segundo. O terceiro que nós tocamos é a questão do sexual. Depois a gente se detém e aprofunda mais essa questão do sexual, mas o sexual como essa impregnação e impressão mesmo rádio, xerox, que um deixa no outro, que um estabelece com o outro, e que abre o campo para percepções, sentimentos, indexações das mais diversas por aí. Finalmente, essa quarta que estamos falando, de algumas pessoas que ao ouvir uma imagem, conseguem compreender a mensagem em dimensões muito maiores do que a que está sendo exposta. Filmes, revistas, outdoors, publicidades, absolutamente charges, tudo. E esse nível de complexidade da observação que se aprofunda é uma característica muito comum de alguns seres que estão em algumas dimensões maiores, mais elevadas do que as nossas, e por seres também espaciais, que para eles ver compreende a percepção
não apenas desse nosso corpo físico, como também do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. É uma visão muito próxima mesmo à dos gatos, muito próxima também à dos cães, muito próxima à dos cavalos, muito próxima à dos cetáceos. São seres que captam na sua visada mais do que esta tridimensionalidade na qual nos observamos e nos percebemos. A gente olhando um para o outro, a gente então observa, então ele é um negro de cabelos brancos, parei as descrições, está vendo? 1,99 m de altura, altamente musculoso, tá vendo? E é louco assim, eu fui brincar, mas isso aí é um ponto que dá para um gancho sério, porque eu tô começando a desenvolver a ideia que nenhum vidente erra. Ele não situa o corpo que ele está vendo e a localidade que ele está. O que eu estou dizendo? É que algumas pessoas leem o campo físico, outras leem o campo sexual, outras leem o campo emocional, outras leem o campo energético com uma apreensão maior e melhor, outras leem o campo mental, outras leem o campo do desejo. O bom, eu vou chamar vidente, o bom terapeuta, é o que vai refinando essa sua aparelhagem para saber recalibrar aonde que ela atua e como ela funciona. A minha funciona muito bem na leitura do campo X. No campo X eu consigo ter uma precisão imensa. Essa ex-namorada que eu ia dizendo, eterno amor, obviamente, ela faz uma leitura muito precisa do campo emocional. Do mental nem tanto, mas do emocional praticamente sem erro. Uma outra amada consegue observar nos semblantes das pessoas estados, principalmente do que estão se ocultando, que é o que a gente chamaria, a gente conversou sobre isso na semana passada, desses estados sombras. Mais do que sombras, quase trevosos. Ela consegue captar isso muito bem. E consegue, a partir disso, ter uma certa ojeriza. Claro, ela diz que o índice dela de acerto é de 100%. Eu, então, quem fala que tem um índice de acerto de 100%, eu viro e digo, então você precisa de aferir melhor o seu próprio ser. Eu não acredito em índices de acerto 100%. Óbvio que tem, talvez ela seja uma dessas. Mas de todo modo é importante aferir. Tá? Finalizo agora. Por que eu estou falando tudo isso e por que eu estou dizendo tudo isso? Não sei, né? Eu pelo menos não sabia até quando eu tinha começado, agora eu já sei. É que tem acontecimentos. Nós estamos vivendo aí coisas relacionadas ao feminicídio, ao racismo, à transfobia, à homofobia, a nossa forma de tratar o outro está muito embrutecida. Acho que embrutecimento é um bom termo, é uma boa palavra. Os nossos amigos terapeutas, aí mais para o campo da psiquiatria e para o campo da psicanálise, identificam as pessoas que têm profunda dificuldade, e às vezes até não só uma dificuldade, mas a indiferença de compreender o que o outro está sentindo, como uma sociopatia ou como uma psicopatia. Nós, enquanto sociedade,
estamos desenvolvendo níveis de embrutecimento, de dificuldade de percepção, dificuldade de entendimento do que se passa com o outro, que tem nos aproximado muito, mas perigosamente, se é que a gente já não ultrapassou, desses estados sociais, que aí a gente dá outro nome para esse coletivo. Uma coisa é esse indivíduo, no seu ato de racismo, de machismo, de feminicídio, de transfobia, de homofobia, uma coisa. Outra coisa é a complexidade e a conjugação desses muitos atores, desses muitos pensamentos, desses muitos desejos, dessas muitas emoções. Isso cria uma atmosfera que aproxima do que a gente compreendeu nos estados modernos, aliás, não dá nem para comparar como moderno, mas dos estados de Primeira e Segunda Guerra Mundial, como fascismo, nazismo, stalinismo. Estados que condensam essa ideia de perversidade extremamente acentuada e legitimada pelos indivíduos de maneira geral. Então, o caso de George Floyd, aqui no Brasil, do Carrefour, mais uma vez o Carrefour, criam essas tensões em nós. Não só o ato, mas é essas dimensionalidades que a gente está tentando apontar como que elas são absurdas. Como é que você explica a vida, gente? É a tecnologia por excelência. E como é que você explica, perdendo essa materialidade, essa fisicalidade, acreditando, e eu creio nisso, mais do que acreditar e crer, tenho praticamente quase dúvida nenhuma de que existimos fora dessa materialidade. E como é que você explica para qualquer sujeito do universo que você retirou a vida de um outro porque ele foi a um supermercado, ou ele estava dentro da casa dele na favela, e aí entraram atirando e deram um tiro de fuzil num garoto de 6 anos, ou se tivesse 40 ou 30, e o outro que eles mataram porque eles acharam que um guarda-chuva era também um fuzil. E por trás de tudo isso, a ideia racial, a de que a vida de determinados seres de cores pretas, de cores vermelhas, a vida de determinadas pessoas por terem vagina, a vida de determinadas pessoas por serem trans e homossexuais vale menos. Como a gente explica isso? Então, se os atos por si em si eles são vergonhosos, eu juro para vocês que os atos eu consigo dialogar.
como eu expliquei, falei um pouco no vídeo anterior, assim, não sou dos caras da transcendência e da luz, não tenho esse nível de sensibilidade, então eu entendo muitas marcações de violência, entendo. O que me choque, me estarrece, é a tentativa de justificativo. É a tentativa de dizer para a mulher estuprada que ela estava de minissaia. É a tentativa de falar que o moço que estava lá no Carrefour tinha antecedentes criminais, George Floyd também. E que isso, então, legitima a ação que foi praticada. Essas tentativas é que me espancam. Porque elas são a clarificação evidente de que a gente não consegue perceber o outro. De que a gente não está conseguindo entender o sofrimento do outro. O cara que fica ajoelhado no pescoço de um outro ser humano, no asfalto, nem no MMA, nem no Vale Tudo. Não tem parâmetro. Os outros que vão para a mesma abordagem, 3, e nenhum dos outros 2 vira e diz, já tá bom, chega, larga, solta. Que isso? São esses universos internos, cada vez mais embrutecidos, que eu acho que a gente precisa de conversar com muita seriedade, de analisar com muita profundidade. Porque se vocês, eu, o nós, não estamos conseguindo decodificar o básico que é uma pessoa em dor, uma pessoa que está sendo privada de respirar, ficar aqui falando de Jesus, Virgem Maria, Preto Velho, conversar com a entidade, não faz sentido nenhum. Nenhum. Então essas pessoas que estão aí na sua marcha espiritual, na sua marcha espiritualista, na sua marcha religiosa, trabalhadores da luz, guerreiros da luz, mas que estão incapazes de perceber o sofrimento no outro, econômico, social, racial, étnico, epistemológico, de crença. Nossa, tem 1 bilhão, gente. De gênero, de orientação sexual. Se a gente não está dando conta disso, nós temos que parar, recomeçar, refundar. E aí os exercícios é basicamente esse mesmo. Quando eu estou vendo uma outra pessoa, eu sou capaz de minimamente, ela não falou nada, ou ela, primeiro exercício, ela não falou, eu sou capaz de ler o semblante dela, e eu sou capaz de aceitar que um preto, uma mulher, uma indígena tenham semblantes,
Levinas vai chamar de rosto. Sou capaz de reconhecer que o outro é outro, e justamente por isso ele tem um rosto que não é o meu, mas é esse rosto que nos identifica como humanos. E aqui eu quero alargar esse nível de humanos, pelo menos a gente uma outra hora fala disso. Poxa, por que os ET não aparecem? Se eles existem, por que eles não vêm cá? A gente não consegue respeitar a pessoa por ela ter uma cor diferente. A gente mata as pessoas por elas serem pretas. A gente mata a pessoa por elas serem amarela, vermelha. A gente mata a pessoa por ter e priva. Não é só matar físico, tem um matar simbólico que é tão violento e estúpido quanto a morte física. A gente cerceia o outro por ter nascido com vagina. Nasceu com vagina, não, aqui é diferente. E aí a gente quer contato com seres extraterrestres que cheguem aqui e se apresentem à humanidade. Tá difícil. Então eu ia, e agora eu finalizo. Já me estendi. Mas eu precisava falar, e o falar sobre isso é trazer esse desconforto de algo que habita em mim, nos meus e em tantos outros, em relação à nossa pele e para além dela. O racismo, a homofobia, a transfobia, o feminicídio não são questões só de brancos, negros, pardos, bissexuais, transexuais, gays, lésbicas, simpatizantes. É uma questão humana. Se nós queremos mudar o nosso patamar enquanto civilização e enquanto coletividade, esses pontos precisam ser demarcados em cada um de nós. Nós precisamos começar a registrar que não podemos compactuar com isso. E aqueles que estão envolvidos diretamente, porque às vezes a gente se envolve nessas coisas, sabe-se lá por quê, mas estamos envolvidos, por favor, não legitime. Tem pessoas que estão a 2 minutos de irem lá no Carrefour, pedir perdão por aquele preto maldito ter entrado lá dentro. E elas vão pagar a indenização para o Carrefour porque mais um preto foi lá. Falta pouco, se é que já não tem esse movimento por aí. Vamos salvar o Carrefour das injustiças que eles estão recebendo. Deve ter um movimento assim. Desnecessário. Desnecessário. Pega a parcela de responsabilidade que cabe. Coloca na mão, no ombro. Mata no peito e vamos seguir. Vamos embora, vamos adiante. Era basicamente isso. Falar um pouco então de como que esses estados acabam criando desconfortos em mim e reproduzem situações externas, óbvio, né? E a gente precisa cada vez mais retornar a nós, compreender um pouco mais desse nós na gente, para a gente dialogar melhor com o mundo que está aí fora. Esse mundo no qual estamos espelhando, desenhando,
legitimando atos, ações que são mais do que criminosas. Eu volto a insistir, o ato e a ação eu consigo compreender. No momento de raiva, no momento de fúria, no momento eu consigo. A justificativa e a legitimidade, não. Tentar defender isso, não. Não ver que ali tem um equívoco e desse equívoco não tem mais nada a ser dito a não ser erramos. Não. E não estou colocando em questão o que o cara é, nenhum dos dois. Estamos vendo nada disso, erramos. E não podemos continuar errando e legitimando como se tivesse tudo bem. Ele é preto, estava no lugar errado, pode ser morto. Ele é gay, estava no lugar errado, pode ser morta. Ela é mulher, disse não para o marido pode matar o namorado. Nós temos que parar com isso. Isso tem urgência. E a gente para com isso, não legitimando essa merda fora de nós e não tentando justificar essa merda dentro de nós. Beijo em todos. Fiquemos cada vez mais próximos do Mestre para dar conta